Ligado na cidade. Muito bem, de volta aqui na programação da Jovem Pan News Bauru, agora 4 horas e 39 minutos, 4h39. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan mais uma vez a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, e vamos tratar de um assunto bastante interessante. Mas antes, quero dar já meu boa tarde para você, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Seja bem-vinda à Jovem Pan sempre. É sempre uma grande honra e uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E esse estúdio aqui super aconchegante, é tudo de bom e mais um pouco, né? Boa tarde, Léo, boa tarde, Módulo, boa tarde, João, e boa tarde a toda a nossa audiência que nos acompanha aí pela 97,5. O assunto hoje, Patrícia, é manipulador social, falando inclusive dos perfis comportamentais. Eu já quero disparar aí, né, quais as características de um manipulador social e o que seria um manipulador social. Então, olha só, o manipulador social, ele tem um perfil extremamente acolhedor, apaixonante. Ele é aquela pessoa acolhedora que ele tem a característica de te conhecer e tirar tudo aquilo que ele precisa de você em benefício próprio. Então, o que o manipulador faz? Ele chega no ambiente, ele já vai escanear as pessoas que estão ali. E ele já começa a observar o comportamento de cada uma dessas pessoas. Então, quando ele se aproxima do Léo, ele já escaneou o Léo e ele já sabe quais são as características do Léo. E ele tem uma capacidade, uma habilidade incrível de se conectar com a outra pessoa. Então, ele sempre vai manipular a outra pessoa para que a pessoa faça tudo aquilo que ele quer em benefício a ele. Então, o manipulador social, ele tem essa capacidade. Então, ele faz isso. A principal habilidade dele é se conectar com a outra pessoa. Ele é muito sociável, ele é muito falante, ele é muito agradável. Ele é uma pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa bacana. Ele te conquista assim no primeiro momento. Ele tem essa capacidade e essa habilidade. E quais as principais armas que o manipulador social usa, Patrícia? Primeiramente, ele tem ele é muito carismático. Ele é aquela pessoa carismática, que ele é agradável, ele é solícito, ele é paciente. Então, se ele observa que tem uma pessoa ali que ela é uma pessoa que gosta de chamar atenção, que gosta de conversar, ele vai chegar nessa pessoa, ele vai se conectar com ela, perguntando. Então, ele tem essa habilidade. Então, ele é carismático, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de se conectar com a outra pessoa de forma emocional. Então, ele vai entender quais são essas carências emocionais para se conectar a ela também e tirar o melhor benefício em seu proveito. Ele tem a capacidade de manipular as informações, de que forma que essas informações vai chegar até você. Então, ele cria história, ele manipula a verdade, ele conta meia verdade, tudo para criar uma personalidade mais favorável a ele, para se conectar cada vez mais com você. E isso acaba criando uma dependência da pessoa que está sendo manipulada para esse manipulador. Ela entende que sem aquela pessoa ela não consegue viver, ela não consegue ir para frente, e aí causa essa dependência, Patrícia? Com toda certeza. Você pode ter um manipulador social dentro da tua empresa. E ele cria esse mecanismo de que forma? Ele vai sempre diminuir a tua capacidade de gerando uma insegurança. Então, ele faz com que você se sinta inseguro e cria aí uma dependência, porque ele gera em você a insegurança e fala, eu tô aqui para te ajudar a te fortalecer, então fica tranquilo. E aí cria-se sim uma dependência emocional. Isso é um dos elos mais fortes que o manipulador social ele usa, a dependência emocional. Estamos conversando com Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, e o assunto hoje, manipulador social e perfis comportamentais. Patrícia, quais os perfis comportamentais mais manipuladores? Olha,
Um executor de nível mais alto, ele já tem no seu perfil natural essa capacidade de manipulação. Então, ele sempre vai ser um manipulador. Quanto mais alto o perfil do executor, mais alto o seu poder de manipulação. Então, ele sempre vai estar manipulando as pessoas que estão ao seu redor para que as coisas aconteçam conforme aquilo que ele determinou, para que leve as coisas conforme a determinação dele. Em segundo lugar, vem o perfil do planejador. O planejador também tem essa condição de ser manipulador. E esses dois perfis, eles trabalham da forma racional. E aí você já tem o perfil do comunicador, que também é um manipulador, mas ele é um manipulador emocional. Então, você tem aí dois perfis bem interessantes. O comunicador, ele vai te levar mais para o lado emocional. Então, ele vai te manipular através do drama, através do sofrimento, através da tristeza, através do apelo emocional, através daquilo que seria chamado de amor, do processo de vitimização. O executor e o planejador, ele já vai trabalhar com o poder de manipulação através da razão, do racional. Ele te manipula para que você faça algo, para que ele tenha um resultado, mas ele deixa claro que existe um poder de manipulação, você só não percebe. Entendi. E é interessante esse processo. Já o analista, ele já tem um perfil que é um perfil mais hipocondríaco, ele tem um perfil já de ser uma pessoa, quando é o perfil mais alto, né, o perfil mais natural, ele já é mais hipocondríaco, ele já tem um problema de insegurança, ele é um perfil mais inseguro. Então, para ele ter esse poder de manipulação, ele tem que desenvolver um dos outros perfis, ou do planejador, ou do executor, ou do próprio comunicador. Percebe que é interessante essa questão de você conhecer os seus perfis para você poder trabalhar as armas e as ferramentas que te faltam? Pois é. E qual a diferença entre o poder de persuasão e a manipulação? É uma diferença enorme, porque sempre me perguntam assim, um psicopata é manipulador? Ele pode ser manipulador? Com toda certeza. Um manipulador pode ser um psicopata? Nem sempre. Então, a diferença da manipulação e da influência é que o perfil de um manipulador social, ele sempre vai tirar proveito daquilo. E ele nem sempre, apesar de ser uma pessoa muito empática, ele não tem a empatia genuína. Então, o que ele vai fazer? Ele vai manipular, independente se isso vai te causar uma dor, um prejuízo, algum prejuízo emocional. Ele simplesmente vai manipular, porque ele quer atingir um objetivo com aquilo, ele vai atingir aquele objetivo e não interessa se você vai sofrer com o resultado final, se você vai ter um prejuízo. O importante é que o manipulador, ele vai ter o resultado que ele estava buscando. O poder da influência, não. Para você influenciar uma pessoa ou persuadir uma pessoa, você sempre vai ter a questão da empatia. Por exemplo, eu posso desenvolver o meu poder de persuasão, de influência, e mais todas as vezes que eu for utilizar esse poder de persuasão ou de influência, eu vou me conectar com a pessoa empaticamente. Então, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ele. Então, existe uma ética. O manipulador social não tem ética. Ele vem em primeiro lugar. Ele estando bem, não interessa se as outras pessoas, de uma forma ou de outra, foram prejudicadas. Mas então aquela história de que todo mundo tem um pouco de psicopata não condiz com a verdade. Todas as pessoas, ela tem um pouco de manipulador. Isso é fato. E de psicopata também, né? Não é o psicopata clínico, né? Precisa ter porque tem uma diferença, clareza, né? Tanto é que uma das ferramentas que eu uso é o Corpo Explica. E no Corpo Explica, um dos perfis que também é trabalhado é chamado de psicopata. Mas quando a gente classifica esse perfil como psicopata, nós não estamos... o psicopata clínico é um psicopata comportamental, que é aquela pessoa que é extremamente manipuladora. Então, sim, Léo, todos nós temos um pouco de manipulador. Muitas pessoas têm muito de manipulador. Agora, é ruim? Isso depende. Se você usar o processo da manipulação
sendo um processo de influência. Inclusive tem um livro extremamente famoso que eu indico muito, que chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Que quando você faz isso de forma positiva, de forma favorável, é extremamente interessante. Pensa, uma pessoa que faz uma mediação, um mediador influente. O mediador, ele tem que ter uma influência sobre as pessoas que ele está mediando. Um diplomata, ele tem que ser uma pessoa influente. Então, a influência, ela é importante. Até porque a pessoa pode entender que a condução do caso para uma resolução satisfatória, mesmo que as partes não tenham esse entendimento, ele como um manipulador sendo usado, até seria a pergunta que eu te faria para a gente encerrar o assunto, né? Aonde poderia ser usado, mas você já esclareceu, que a pessoa sendo um mediador, ela entendendo que aquele processo deveria ser guiado para aquele sentido, para aquela resolução, para aquele desfecho, acho que aí sim é um bom sentido da utilização. E aí você observa que é um poder de influência, um poder de persuasão, porque ele está levando as pessoas ali, ambas as partes estão sendo beneficiadas. Sim. Agora imagine se ali, no lugar da pessoa influente, né, do influenciador, do persuasivo, estivesse ali um manipulador, principalmente um manipulador social, uma das partes sairia ganhando, perdendo, né, e a outra ganhando. E aí, aonde se encontra grandes, não sei se você tem essa curiosidade ou se a nossa audiência tem essa curiosidade de saber onde estão os grandes manipuladores sociais. Onde você acredita que eles estão? Na política. É isso aí. Inclusive temos alguns que... Por isso que é importante você conhecer as ferramentas, sim, sim. Né? A linguagem corporal, os gestos, a fala, tom de voz, discurso. É extremamente importante porque são ferramentas que são utilizadas contra você no poder de manipulação. Quando você tem essa clareza, quando você tem esse despertar, você olha para a pessoa e fala assim, sei não, hein? Comigo não vai rolar não. Pode falar, mas não estou acreditando não. A tua linguagem corporal não está condizente. As tuas palavras são palavras-chave que são usadas no poder de manipulação. Então, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é um livro bom para você ler, porque você vai conhecer muito do poder da persuasão e da influência, e não da manipulação. Te ensina a trabalhar de forma ética. Verdade, Léo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como fazer, Patrícia? Acesse as minhas redes sociais. O Instagram é Patrícia Rossi _oficial. O meu canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, e o meu WhatsApp, 14997740965. Tem tempo, uma perguntinha do ouvinte que chegou, eu não tinha visto aqui. Com certeza. Me perdoe. A pergunta vem, a pessoa não quis se identificar, mas disse o seguinte, para perguntar se o manipulador é sempre um bom puxa-saco. Com toda certeza. O poder inclusive, vou dar uma dica, eu tenho lá no meu Instagram um modelo que eu peguei da Portas do Fundo, de um manipulador social perfeito. Corre lá no meu Instagram e dá uma olhadinha. É um tremendo puxa-saco, porque ele conhece os pontos fracos de cada um e ele utiliza esses pontos fracos a seu favor e contra as pessoas. É um puxa-saco nato, com toda certeza. Então reforça a rede social. Patrícia Rossi _oficial, o meu canal no Instagram, canal no YouTube Patrícia Rossi Treinamentos e o WhatsApp 14997740965. Conversamos com Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, falou hoje do manipulador social e dos seus perfis comportamentais. Patrícia, beijão para você, até a semana que vem, se Deus quiser. Amém, um beijo grande a todos, fiquem com Deus e sejam todos muito abençoados. Ligado na cidade.